O tema que nós vamos abordar hoje é o aperfeiçoamento e não a perfeição imediata. Será que conseguimos ser perfeitos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, temos diversos itens, como esse, da característica da perfeição. E nele, Allan Kardec, nos escreve a seguinte mensagem de Jesus: sede perfeitos, como perfeito o vosso Pai Celestial. Pois bem, o Evangelho, ele nos traz esse convite, desafio, de certa forma, de ser de perfeito. Até aqui parece aceitável, porque parece possível que a gente possa, sim, alcançar uma certa perfeição. Mas aí ele vai adiante de ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesse momento a gente pensa, nossa, aí fica difícil, né? Ser perfeito como nosso Pai Celestial. E nós nos perguntamos, vamos conseguir ser perfeitos como Ele? Mas será que era isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Será que Jesus realmente queria que as pessoas se tornassem perfeitas como nosso Pai Celestial? Bem, no entanto, nesse caso, Jesus ele se limita, né? O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que Jesus está nos apresentando a se limitar a apresentar um modelo de perfeição. Jesus nos apresentou esse modelo de perfeição e simplesmente ele nos pede para nos esforçarmos por alcançá-lo. Esse é o ponto que Jesus quer chegar com isso, né? Ele foi o modelo de exemplo aqui na Terra. Ele não simplesmente disse, ele fez. E a única coisa que ele nos pede é que a gente tente, que a gente se esforce para alcançar a perfeição de acordo com a nossa capacidade. Pois como Pai, nunca seremos. Deus é o Pai, nós os filhos. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Jamais a criatura e o filho vão chegar à condição do Pai Criador. E como diz no Evangelho, se fosse dado à criatura ser perfeita como o Criador, ela se tornaria igual a este, o que seria inadmissível. É assim que está escrito no Evangelho. Então você pergunta, nós não seremos perfeitos nunca? Será que nunca vamos conseguir alcançar essa perfeição? Sim, de certa forma, na medida da nossa possibilidade. No sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível, ou seja, suscetível quer dizer que sofre alterações com facilidade. Contudo, nós estamos nos aproximando, sim, cada vez mais da divindade. Como ele fala no início, de acordo com as nossas possibilidades, capacidades. E como identificar essas alterações? A partir do momento que eu estou me posicionando sempre presente, por exemplo, aproveitando o meu tempo, doando o melhor de mim, querendo fazer tudo o que está ao meu alcance. Agindo assim, eu já estou sendo perfeito de acordo com as minhas possibilidades.
Porém, aí já está também o primeiro desafio, pois dificilmente apresentamos essas características constantemente. Então, a gente não tem essa característica constante de estar sempre doando o nosso tempo, sempre querendo fazer o melhor, agindo na benevolência, né? Nós temos essa linha que sobe e desce constantemente. Na realidade, é isso. Ela não é uma linha constante, e sim sempre esse sobe e desce. Né? Como eu falo muitas vezes, é a casca da banana. Você está ali tentando seguir, está fazendo o teu caminho, tentando de tudo, mas aí você passa por um caminho, tem aquela casquinha da banana, você cai e escorrega. E é assim que acontece com todas as pessoas, sempre, de vez em quando. Nós sempre vamos cair, de vez em quando. Todavia, seria realmente possível alcançar uma certa perfeição. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e diz-lhe que se esforcem para alcançá-lo. Era só isso que ele quisia. É isso que ele pede para a gente sempre. Se esforcem, mostrem, mostra que a tua vontade é maior do que o teu ego, o teu egoísmo, do que a tua visão cega materialista. Jesus nos fez a proposta. Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos Consoladores, organiza esse capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, passando uma mensagem muito rica para a gente, apresentando justamente as características do homem de bem. E essas características nós vamos ver com mais detalhes adiante. Se observarmos as consequências de todos os vícios morais, mesmo os simples defeitos que nós temos, vamos reconhecer que não há nenhum desses vícios morais que não alterem o sentimento da caridade. Então, nenhum vício moral, né? Todos eles alteram o sentimento da caridade, porque todos os vícios tem o seu princípio, a sua base, aonde? Ele tem a sua base no egoísmo, no orgulho. E por isso que ele altera o sentimento da caridade. Esses são, como sabemos, sentimentos que destroem a personalidade, né? São as chagas, o egoísmo e o orgulho. Então, eles destroem a personalidade e enfraquecem os verdadeiros elementos da caridade, que existe em cada um de nós. Porque esse sentimento de amor, de caridade, todos esses sentimentos verdadeiros existem latentes dentro de nós. Nós temos esse germe que só está esperando o momento de o quê? De crescer, de evoluir. E quais são os elementos da verdadeira caridade? Vamos ver aqui, seria a benevolência, a indulgência, a abnegação. A benevolência, que significa aquele que trata alguém com bondade, com boa vontade. Significa o quê? Com respeito para com as outras pessoas, escutar alguém no momento de necessidade, não responder com arrogância, ter paciência, isso tudo é um gesto de benevolência. A indulgência, né? A facilidade de perdoar os erros dos outros cometidos. Que essa indulgência nós conhecemos muito bem, mas nós somos muitas vezes indulgentes conosco, mas não sabemos ser indulgentes com os erros, né? Com as fraquezas das outras pessoas. E muitas vezes a gente não consegue
enxergar, como até o Paulo falou ontem, que eu achei bem interessante isso, quando ele fala da imagem, né? Você olha uma imagem e ele descreve uma imagem que não era algo bonito de se ver, mas mesmo assim que por trás daquilo tinha algo positivo, né? E é nesse momento que a gente, muitas vezes você olha para uma imagem, olha para alguém, e a única coisa que você quer ver, procurar, são as coisas negativas, sem tentar justamente com um olhar indulgente procurar na pessoa, ou simplesmente não fazer procura de nada, porque como eu digo, se você procurar, você vai achar, porque todos nós somos imperfeitos. Então, se eu vou conhecer alguém procurando quais são as deficiências morais que ela tem, com certeza a gente acha alguma, né? Porque nós também as temos e todos nós as temos. Então, a abnegação também é a renúncia da própria vontade, os desejos pessoais e naturais por princípios do amor ao próximo. Essa abnegação, algo que a gente está percebendo agora nesse momento também, na crise que nós estamos vivendo, né? Eu vejo que muitas pessoas estão deixando fluir esse sentimento, nessa vontade de quê? De ser mais solidário com as outras pessoas, de realmente pensar nas outras pessoas, o que é que aquela pessoa está precisando, como é que eu posso ajudar, as doações, né? É lógico que vai sempre existir dois tipos de pessoas. Tem aquelas que nesse momento estão dizendo, ai, nossa, em todo canto vem um pedido de doação, são cartas, é isso e aquilo por todo lado, mas já sempre tem aquele outro que vai querer, sim, e achar, poxa, eu posso ajudar, nem que seja um pouco aqui, um pouco ali, dar não só simplesmente para as pessoas que estão mais próximas a mim, e sim de um modo geral. O devotamento aqui também, né? Ação ou efeito de devotar ou se dedicar-se ao bem, a fazer algo por alguém. A gente está vendo também, recebemos em chat pessoas que se organizam, tentando auxiliar brasileiros que moram aqui na Suíça, que estão passando necessidades, que a gente pensa na Suíça, ninguém passa necessidade, mas se você não tem mais como se sustentar financeiramente, é claro que nós também vamos passar por essa necessidade, né? E é tão bonito você ver pessoas se organizando, se encontrando para fazer o bem para alguém. Quem é o homem de bem? Kardec faz essa colocação ainda. Quem é o nome de bem? Quem é o homem de bem? Né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Veja a grandeza da resposta que Jesus já nos passou. Né? Aqui, nessa resposta, nós vemos as 3 revelações divinas, né? Os 3 aspectos essenciais das 3 revelações divinas. Justiça, amor, verdade, caridade. Moisés trouxe a missão da justiça, a primeira revelação, revelou aos homens a existência de um Deus único, um Deus soberano, um Senhor orientador de todas as coisas. Ele lançou a base da fé. E a segunda revelação de Jesus em seu Evangelho traz a revelação insuperável do amor. Jesus veio e nos revelou um Deus. Qual foi o Deus que Jesus nos revelou? Um Deus clemente, um Deus soberanamente justo, um Deus bom, cheio de mansidão, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um de acordo com as suas obras e atos. E por último, a terceira revelação, o Espiritismo, que trouxe a sublime tarefa da caridade, verdade. E bem longe, né, o Espiritismo está bem longe de querer negar o Evangelho. O Espiritismo ele vem confirmar, explicar e devolver
pelas leis da natureza, através das leis da natureza. Tudo que o Cristo disse, não só disse, fez. E se a gente for analisar bem, né, no centro dessas 3 revelações se encontra quem? O Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria que existe dentro dessa resposta. Por quê? Através do amor, das leis da natureza se firmaram na terra. Quer dizer, através do amor, as leis da natureza se firmaram na terra. E a justiça, a verdade, nada mais é do que um instrumento divino da sua realização. Então, a justiça e a verdade, a caridade, é um instrumento divino da realização, da fixação, da afirmação do amor na terra, da realização do amor e de amar. Enfim, vamos ver aqui no Evangelho, ele apresenta algumas características do homem de bem. Né? E a gente sempre escuta falar sobre isso, todas as características do homem de bem, a gente diz, nossa, é tantas coisas, são quase 20 características que é apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas pessoas ou não conhecem realmente quais são elas, né? Por isso que eu achei interessante colocar aqui uma parte do texto, né, do Evangelho, onde fala sobre alguma dessas características. Eu não coloquei as 20, claro, né, mas alguma delas que eu achei que teria a ver com esse. Todas elas têm, na realidade. Então, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. E já colocando, fazendo uma analogia na situação em que nós estamos vivendo atualmente, né, justamente acreditar que o que está acontecendo agora também nesse momento vem da permissão divina, né, e que como tudo que vem de Deus, veio com justiça, sabedoria. O homem de bem, ele tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporários, porque nós sabemos que nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que nós vamos levar é a sabedoria, é tudo que nós conseguimos aprender, as nossas realizações, a nossa evolução. É isso que nós vamos conseguir levar. Todos os bens temporários, eles vão ficar aqui. E por isso que, acreditando nesse futuro, né, o homem de bem ele vai começar a conseguir o quê? Se relaxar desses bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Vamos adiante. O que é que tem mais o homem de bem? Então, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada de volta, algo também bem difícil, principalmente se a pessoa tem uma mentalidade muito materialista, porque nós sempre queremos fazer algo pensando em receber algo em troca, né? E até mesmo quando a gente não se acha materialista, você está fazendo alguma coisa e gostaria de receber um obrigado, uma atenção maior, né? Ou mesmo de, olha, fulano fez isso, ele está fazendo aquilo. Isso também é querer, esperar algo de volta, né? E algo que nós ainda fazemos muitas vezes sem perceber e sem achar que não não estou fazendo, não estou esperando nada de volta, mas um obrigado, uma atenção poderia ter sido bem colocada diante dessa situação, né? Pelo aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer. Então, retribui o mal com o bem. Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses de justiça. Respeita nos outros as suas condições sinceras e não lança reprovação aos que não pensam como ele. Também é algo que a maioria de nós não conseguimos fazer, né? Aceitar as opiniões de outras pessoas, sem reprovar ninguém, como eu falei, sem
olhar para uma pessoa já com reprovação, reprovando atos, palavras, coisas que as pessoas falaram, às vezes, por um momento, né? E talvez nem pensasse realmente daquela forma. Então, a gente, às vezes, tem que ser muito o quê? Justamente indulgente, tolerante com situações assim. Não se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, estudando suas próprias imperfeições, e trabalha incessantemente para combatê-la. Essas são uma das características do homem de bem, e o legal é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos escreve, finalizando essa parte, né, que não foram enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Aí você pensa bem, nossa, se diante de tudo isso eu já estou me sentindo pequeno, imagina se ele colocasse todas as características realmente de um homem de bem. Né? E ele ainda completa nos consolando, dizendo o seguinte, ele fala o quê? Que aquele que se esforça por possuir as características, ou uma dessas características que foram mencionadas, né, que estão sendo mencionadas no Evangelho segundo o Espiritismo, já está a caminho. Nós já estamos a caminho, só pelo fato de quê? Fazer esforço, tentar querer. Os ensinamentos do Cristo, ele veio para toda a humanidade. Ele veio independente de cultura, de religião. Contudo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o próximo item do Evangelho seria o tema sobre os bons espíritas. E aí ele vem acalentar um pouco, consolar e comprovar ainda mais que nós estamos o quê? Como o título fala, né? Nos aperfeiçoando, que essa perfeição ela não é imediata, ela é passo a passo, que a gente pode começar a se controlar, conhecer aonde é que está onde é que é esse homem de bem, né? E quando ele fala sobre os bons espíritos, aqui nós podemos avaliar como nós somos, enfim, o que é o espírita? Como é que ele apresenta o espírita nessa parte do evangelho? O espírita é aquele que acredita realmente nos princípios fundamentais do espiritismo. O fato de acreditar em Deus, na imortalidade da alma, na sobrevivência após a morte. O fato de acreditar na reencarnação, na lei de causa e efeito, de acreditarmos na comunicabilidade entre as duas esferas, na lei de evolução e etc. O fato de acreditar em todas essas convicções nos tornam espíritas. Se somos espíritas, bons espíritas ou não, podemos ser espíritas imperfeitos, claro, quando não damos conta em colocar em prática todo o ensinamento que nós temos, porque nós temos tudo aqui em nossas mãos. Mas vai depender de cada um de nós, se a gente vai querer colocar em prática ou não. E a Kardec vai adiante e expõe tal colocação no Evangelho, que diz o quê? O homem de bem se questiona se faz todo o bem, se fez todo o bem que podia. É uma característica também. Será que eu fiz o bem que eu podia? Qual é a resposta que você vai querer ouvir e qual é a verdadeira? Nós temos também que ser sempre muito verdadeiros conosco, né? Porque isso aí é um relacionamento eu comigo e Deus. Porque o que está dentro de mim, na minha mente, no meu pensamento, só sei eu e Deus. Então, nós temos sim que ser muito verdadeiros conosco. E ele fala mais, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Isso é interessante, esse domar, né? Domar, domesticar. É para domesticar mesmo, porque nós temos ainda tantas inclinações, e eu achei domesticar, domar, nós fazemos com animais, né? E tem um livro da Cristina Beira,
que se chama Que Bichos Ainda Existem em Você, e é bem interessante, porque ali ela faz analogias entre personalidades com certos animais, né? E quando você lê o livro, escuta tudo, você para e pensa, nossa, eu sou uma floresta selvagem, pelo menos foi isso que eu pensei. Eu sou uma floresta selvagem, porque você vai se achando em cada bichinho alguma coisa. Né? Mas é uma ajuda. Eu achei que esse livro ele foi uma ajuda, assim, ele é uma ajuda porque nos auxilia a, a abrir, a enxergar, né, um pouco mais, porque a gente tem que se colocar em prova no nosso dia a dia, se testando, se analisando, aceitar uma crítica, né? Porque uma crítica de forma construtiva, ela tem que ser bem vista. Você tem que aceitar uma crítica para abrir teus olhos, ver realmente essa crítica é justa ou não. Né? Se ela for justa, vai analisar, vai buscar o que, que tem isso a ver com a minha personalidade, onde é que eu posso modificar. Isso são todos justamente esse passo a passo que o homem de bem, no caso, deveria fazer no seu dia a dia. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Justamente isso que a gente acabou de falar agora, né? Então, ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Isso aí até mesmo com um carro. Se você, com objetos eletrônicos, se você não sabe onde é que está realmente o problema, você não vai conseguir fazer a reparação, a modificação. E conosco é da mesma forma. Se você não consegue reconhecer onde é que estão as suas limitações, você não vai conseguir mudar. Né? Pois nós estamos muitas vezes o quê? Nessa cegueira, sem conseguir enxergar as nossas más inclinações. E aqui eu trouxe mais uma mensagem, né, para completar a nossa reflexão do livro Fonte Viva, achei que tinha a ver com esse tema, que é justamente em nossas tarefas. E o que é que ele diz aqui para a gente? Não ambicioneis coisas altas, né? Mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo, sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Então, de um dia para o outro, a gente quer o quê? A gente já quer ser santo, né? Ter o poder da cura, a glória do conhecimento superior, atividades de grande alcance, e assim vai. Sendo que não é só as aspirações, né? Aspirar, simplesmente desejar algo, não é uma realização. E que todo ciclo da natureza obedece o que é uma sequência. O que é que significa isso? Todo ciclo precisa de uma sequência, né? A árvore, quando ela é plantada, ela vai com a semente, você coloca na semente, você vai aguar, você vai esperar que a temperatura esteja adequada até que essa plantinha comece a subir. Um projeto, uma construção de uma casa também é a mesma coisa. Você vai ter que vir com tijolo, a pazinha, a pedra, né? Para poder o quê? Com tudo devagar, passo a passo, conseguir conquistar, construir essa casa nobre. E assim mesmo é conosco. Porque nós, tentando, com muita simplicidade, alcançar com muita humildade, né, nos serviços mais simples, a gente não tem que ter sempre uma missão. Eu já ouvi falar, né, algumas vezes, o espírito adora missão, eu tenho uma missão disso. Uma missão, você veio aqui, tem as suas tarefas, né? A maioria dos espíritas tem tarefas, não são missões, são tarefas. Até o Divaldo, ele gosta também de fazer essa colocação dessa forma, né? Tarefas e não missões. Agora vamos fazer algumas reflexões sobre a nossa atual
crise a nossa atual sociedade, que é uma sociedade eticamente egoísta, né, em que vivemos e que ela compele o indivíduo a sempre querer mais, ter mais, adquirir mais coisas materiais, esquecendo dos verdadeiros valores, que seriam os verdadeiros valores, seriam os bens morais e éticos. Nós estamos aqui tão ligados e fixados em nossos interesses que nos esquecemos por completo de auxiliar o nosso próximo. Então a gente vive o que? Nesse automatismo. Nós não só respiramos automaticamente, como a gente passou a viver assim. Nós passamos a viver nesse automatismo, automaticamente. Concentrados somente nos nossos problemas individuais. Presos na nossa visão egoísta, querendo simplesmente sempre mais. Nos concentramos nas nossas obrigações, sempre correndo, ninguém tem tempo para nada, é o que a gente mais escuta, não tenho tempo para nada, estou no corre-corre, a minha vida é uma carreirinha, é uma correria. Até o ponto, né, de que não sabemos mais, às vezes, pode ser, que não sabemos nem mais quem somos, pois estamos mais concentrados em buscar o que queremos no ter do que no ser. E se não tomarmos cuidados, passaremos a ter uma visão da vida totalmente individual. Não vamos conseguir enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, não enxergando suas necessidades. E a gente assim não vai conseguir alcançar o outro. E como essa última imagem aqui mostra da compaixão, que eu achei interessante essa imagem quando eu vi, né? Então tem um mendigo ali atrás, ele está por trás de quê? De um espelho. Porque às vezes a gente só consegue enxergar a outra pessoa quando a gente se vê nela de alguma forma, né? Então é assim que começa a despertar uma empatia, uma compaixão, sentimentos de piedade com o sofrimento alheio, quando você se vê diante daquela situação. Essa imagem realmente fala isso. O mendigo coloca ali, sou eu que estou aqui sentado pedindo esmola, então eu vou ajudar essa pessoa, porque ele é um necessitado, e eu também poderia ser. Eu achei muito interessante essa imagem. Então, agora mais uma mensagem do livro Fonte Viva, 119, não coloquei aqui, mas é o 119, eis agora, por isso que a gente tem que fazer hoje e não esperar por amanhã, porque até mesmo essa situação em que nós estamos vivendo atualmente, ela prova isso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, por isso que nós temos que agir agora, é o momento decisivo de fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo pode ter desaparecido, a dificuldade está maior, essa moléstia, essa doença, né, ficando cada vez mais grave e etc. Então, é isso que a gente está vivendo agora, né? Você vê no jornal pessoas que não têm o quê? A oportunidade de se despedir das pessoas. Tá? Então, são entes queridos, pessoas, teus pais, avós, pessoas que conviveram com a tua vida inteira. E você não tem essa oportunidade de se despedir deles, porque eles estão tão doentes e dali mesmo, quando falecem, tem que ser retirado o mais rápido possível, ser levado para o enterro. E isso é muito chocante, gente. É algo muito, muito triste que está se passando hoje com a nossa sociedade e a gente tem que parar para se perguntar qual é o motivo disso. Por que isso está acontecendo? E eu achei essa imagem também, que é quem que você quer ser hoje, né? Quem quero ser durante esse período desse coronavírus, né? Aqui também temos essas 3 círculos, indicando se você quer estar no medo, no aprendizado, no crescimento. Eu acredito que a maioria de todos nós aqui, que de acordo com como você está se sentindo, ou é o medo com quem?
se é alguém mais próximo da tua família ou não, que a gente pode se encontrar diante da situação, né? De acordo com a situação que você está vivendo, em todos esses círculos, provavelmente. Né? Porque muitas pessoas, como eu falei, eu percebo uma solidariedade nas pessoas está crescendo, né? Você recebe, com certeza, todos vocês, muitos vídeos, as pessoas estão realmente se perguntando por que isso está acontecendo. E a gente não pode se perguntar por que isso está acontecendo comigo, não é algo individual, é algo que o mundo inteiro está passando, é global. Né? Então, é algo que, como eu disse, a única coisa que eu gosto desse vírus é que ele não é racista, né? E preconceituoso, ele está pegando todas as pessoas, todas as nacionalidades, não olha a questão social, não está simplesmente atingindo aquelas pessoas que não têm condições materiais, né, os mais pobres, numa situação mais precária, não. Ele veio para todos. E se ele está aqui, ele veio para todos. Nossa, alguma coisa a gente tem que aprender com isso, gente. E é um momento, sim, que você pode agradecer por estar podendo passar por essa situação, né? É algo que eu ainda considero menos do que uma guerra mundial, mas não deixa de ser algo onde o mundo inteiro está junto. E que a gente tem que realmente parar para se perguntar aonde é que eu quero me colocar nesse momento. Não simplesmente estar com esse medo, né? E tentar alcançar o quê? Esse agradecimento, viver o presente, o agora e acreditar, ter fé em Deus, que tudo que nós estamos passando é porque precisamos passar. O interessante é que aí vem a Joana de Ângeles também, né, com esse livro Após a Tempestade, e no primeiro capítulo do livro tem esse tema calamidades. O que Joana nos diz aqui? Os desastres de alto porte são resultantes do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta. Quem assistiu o vídeo que o Divaldo mandou, ele também confirma isso, né? Que alguém perguntou para ele se estava previsto que que a humanidade tivesse que passar por isso. Ele diz que previsto não era uma coisa que estava certo que tinha que acontecer, mas é um resultado. É o resultado da forma que nós pensamos, da forma como nós vivemos, né? É o resultado desse atraso moral e intelectual em que nós, infelizmente, ainda nos encontramos. E a Joana de Ângeles acrescenta ainda, falando sobre as necessidades das aflições coletivas. Aí mais uma explicação. É por isso que realmente Deus é divino demais, né? Tudo tem um motivo. Tudo tem uma resposta, gente. Tudo tem um motivo. E o que ela fala? Ela fala sobre mentes vinculadas entre si. Isso sobre essas aflições coletivas, né? Das mentes vinculadas entre si, por estranhas amarras de ódio, ciúme, inveja, que incendeiam paixões. São reunidas novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos. Como coletivamente eles enganaram, você veja, como coletivamente, né, as pessoas que estão passando por essa, principalmente quando essa morte coletiva, né? Coletivamente eles enganaram, destruíram, ridicularizaram e venceram os que se encontravam à sua frente. Então eles passavam por cima de tudo sem respeito ao próximo, né? Todos aqueles que, o quê? Querendo impedi-lo a sua barbaridade e extravagâncias levianas, todas essas pessoas que queriam impedi-los, a fim de que agora, nesse momento, se reajuste no concerto cósmico da vida. Por isso, as necessidades também das aflições coletivas. Essa imagem também muito forte. Se você vê, ainda bem que o buraco não é do nosso lado. Nossa, tá tudo no mesmo barco, né?
só 2 pessoas estão colocando a água para fora. Se esse barco aí afunda, os 4 vão afundar. Também como a história que o Paulo falou ontem dos 3 ladrões, né? Interessante, justamente nós estamos no mesmo barco, todos eles tiveram a mesma ideia de querer colocar um contra o outro, e acabaram que os 3 morreram, e aqui a situação do mesmo jeito. 2 estão trabalhando, 2 estão achando graça, achando que eles não estão no mesmo barco, mas agora nós estamos sim, todos no mesmo barco. E o que a Joana nos fala ainda mais? Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. Como vocês veem, nós temos realmente em todo lado. É só procurar mensagens, ajudas que podem realmente nos ajudar nessa situação, em diversas outras situações, né? Nós tivemos Moisés, Jesus Cristo, Allan Kardec, Joana de Ângeles, que nos traz mensagens divinas também com esse motivo, com essa direção, direcionados a nos auxiliar, e está tudo nas nossas mãos, depende de cada um de nós. O que é que nós vamos fazer com todo esse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de ter, né? Pois bem, vamos finalizando agora com essa última mensagem da hora de despertar. Quantas chances já foram nos dadas, né? Quantas vezes nós já fomos avisados com tudo que tem acontecido no mundo, mas nós vivemos ainda aqui com essa sociedade consumista, extravagante, e o pior é que ninguém estava conseguindo parar. Ninguém consegue parar, sair dessa sociedade consumista, da extravagância. É como se tudo pertence a um globo só e ninguém consegue se afastar disso. E o que estava acontecendo? Estávamos nos afastando cada vez mais do universo e da sua sincronia, nos afastando da natureza. A mesma natureza, né, que nos sinaliza com frequência, são florestas queimando, são rios sendo inundados por lama, óleo sendo espalhado no oceano. Então, a natureza gritando, querendo despertar em nós, porque é o homem que está fazendo isso, somos nós. Deus é perfeito, divino, ele fez a natureza linda, perfeita, harmoniosa. E quem é que está desarmonizando tudo? Somos nós, os homens, que estão fazendo isso. E agora, através de um vírus, o mundo parou. E vamos ver essa situação como uma oportunidade para modificar, transformar, pois eu acho que chegou a hora realmente de parar, chegou a hora de parar, de refletir e tomar consciência nesse momento, né? Que esse é um momento global de transformação. Então chegou a hora de compreender a sua existência, a nossa existência, compreendendo a grandeza que é essa experiência de podermos estar aqui. Deixar o sentimento da solidariedade se ampliar e aproveitar a oportunidade agora, gente, de evoluir, de trabalhar por algo muito maior. Pois o tempo é de despertar. Quem além de você para atuar a mudança na sua vida, na sua existência, se não só você mesmo? Quem é? Ninguém. Você, cada um de nós. Depende de cada um de nós.
deixar com que esse sentimento cresça, essa vontade de realmente produzir, de trabalhar, de fazer algo, de ser mais, ter mais características do homem de bem. Mesmo que ela não seja constante, mas essa tentativa, esse esforço, ele vai nos ajudar muito. E nesse momento, isso aqui é uma oportunidade, gente, que todos nós estamos tendo. A Terra está se transformando. As pessoas que estão vivendo aqui, o ser humano, ele também tem que se transformar. E por isso eu gostaria de deixar essa hora de despertar, né, trazendo para vocês algumas perguntas que cada um pode fazer, parar para meditar sobre essa situação, esquecendo um pouco do medo, olhando tudo isso com respeito, respeito pela vontade de Deus, respeito porque Ele é maior e Ele sabe o que está fazendo. Respeito pelas pessoas mais velhas, que estão com mais medo do que as mais jovens. Passar para as pessoas mais jovens que elas têm que ter esse respeito, esse cuidado com essas outras pessoas, porque depende agora sim de cada um de nós. E com essas perguntas eu gostaria de acabar. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje? O que você vai fazer quando essa crise passar? Será que você vai esquecer de tudo? Voltar para o automatismo? Vivendo a tua vida no egoísmo? Esquecendo de tudo isso que se passou agora? E achando que tudo é normal? Né? Tudo é normal. É normal você fazer uma viagem e voltar para casa. Nossa, agora não está sendo normal. Ou você vai continuar vivendo como você vivia antes? Ou vai finalmente agir e atuar para uma modificação, para uma mudança? A princípio, modificando a si mesmo, cada um de nós, modificando a si mesmo, e assim contribuindo com a mudança, a modificação que o mundo, essa transformação que o mundo está passando, que a Terra está passando. Qual é o nosso papel diante da evolução da Terra hoje? Qual é o nosso papel diante dessa evolução? E é com essas perguntas que eu gostaria de finalizar, tá, a palestra de hoje, deixando que vocês parem realmente e analisem e tentem sim buscar no teu íntimo, cada um de vocês, as perguntas necessárias, as perguntas, as respostas para todas essas perguntas necessárias para o teu convívio, para a tua existência, para as pessoas com que você convive atualmente e etc. Então, muito, muito obrigada pela atenção de todos